Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis, onde nós fizemos a análise daquelas empresas que são compatíveis com a aquisição da carteira do canal, porque daí a gente consegue estabelecer parâmetros comparativos para que a partir desses parâmetros nós possamos tomar as melhores decisões em relação à nossa carteira. E neste caso, vamos dar uma olhada no resultado do quarto trimestre da Alupar, onde o lucro teve uma queda de 30,8% no comparativo o ano de 2023 com o ano de 2022. E nesse vídeo vamos trocar uma ideia aqui a partir das demonstrações financeiras que seguem o padrão IFRS. Nós vamos fazer uma leitura de tudo sem utilizar da apresentação que foi feita pela companhia, apenas olhando para o documento que ela publicou. Assim a gente pode ver como é possível também chegar a uma conclusão sobre a empresa a partir do documento publicado. Veja que se nós formos olhar o documento, nós vamos ter uma ideia bem clara do que é a Alupar e entender o seu projeto. Veja que é uma holding de controle nacional privado que atua nos segmentos de transmissão e geração. Então, quando a gente está falando de Alupar, é transmissão e geração de energia elétrica. E ela atua no Brasil, mas também em países selecionados da América Latina. Ela faz referência a esses países que tenham mais estabilidade econômica e também política. Veja a importância, de uma estabilidade política. Quando nós estamos falando aqui da parte de transmissão, a companhia ela possui 8.800 quilômetros aproximadamente em transmissão, sendo que, no caso, as concessões são de 30 anos, localizadas tanto no Brasil quanto no Peru, e também ela tem algumas transmissões perpétuas na Colômbia e no Chile. É como se está se estendendo a companhia. E ela entende que essas economias estáveis ou que tenham uma situação política estável estão em países como Peru, Colômbia e Chile. Imagino que essa é a visão, pelo menos, da Alupar. Já na geração, como a gente pode ver, ela possui operações aqui no Brasil, na Colômbia e no Peru. Tanto que ela atua para usinas hidrelétricas, pequenas centrais elétricas, parques eólicos e usina fotovoltaica. Então, num único documento, a gente já consegue enxergar o que é a companhia do ponto de vista do seu projeto. Mas também a gente consegue ver aqui os resultados, o consolidado societário que obedece ao IFRS, que são os padrões internacionais das demonstrações contábeis. Veja que a receita operacional líquida consolidada da companhia no padrão IFRS chegou aqui no ano de 2023 a 3,3 bilhões, enquanto que em 2022 tinha sido 3,8, portanto, caiu a sua receita em 13,6%. O fator de maior impacto está na transmissão, no segmento de transmissão. Veja que era 3,5 bilhões de receita no ano de 2022 e passou a 2.800, caindo 20,9%, quase 21%. E a gente consegue ver então que esses 3,5% de 2022 era uma grande representatividade nos 3,8%. quando nós falamos da receita líquida da companhia. E 2,8 também é muito representativo nesses 3,3 agora em 2023, ou seja, é a parte mais significativa da companhia. Eu deixei marcado aqui a remuneração do ativo de concessão, que em algum momento, na leitura desse documento, ela vai se reportar como a RAC. Então, portanto, remuneração do ativo de concessão. Eu converso um pouco sobre o EBITDA, mas aqui o EBITDA e a margem EBITDA consolidadas, também seguindo o padrão IFRS, veja que em 2023 o EBITDA chegou a 2,5 bi, enquanto que em 2022 era de pouco mais de 3 bilhões. Se nós subtrairmos um do outro valor, nós vamos chegar a esses 503 milhões e 900 mil aproximadamente. Ou seja, teve esse encolhimento no EBITDA da companhia. Mas também já era esperado, tendo em vista o que nós vimos em relação a esta queda da receita que está mostrado aqui. Como a gente viu essa queda na receita, nós também podemos ver os índices que mais impactaram, como por exemplo o custo operacional, que ele passa a 330 milhões e ele cresce 8,1. Ou seja,
piora, né, em relação aos seus custos. O custo de infraestrutura ele vai a 270 milhões aproximadamente, crescendo 32,7%. E esses três fatores, receita líquida, custo operacional e custo de infraestrutura, foram os que mais impactaram na queda do EBITDA da companhia, nesses 503 milhões e 900 mil aproximadamente. E o que mais afetou essa queda, aqui quando nós estamos falando da formação do EBITDA de 2023, foi exatamente a RAC aqui com 740 milhões, lembrando, né, é a receita daqueles ativos de concessão que nós vimos agora há pouco e, portanto, é o que mais impactou para nós reduzirmos o valor do EBITDA de um pouco mais de 3 bilhões para 2,5 milhões. Olhando aqui para o resultado financeiro consolidado, o resultado financeiro é aquele que tem a ver com as aplicações da companhia e o que a companhia precisa pagar por conta da sua dívida. Então, neste contexto, deixa eu baixar um pouco mais, a receita financeira, portanto, o que veio das aplicações da companhia, teve um crescimento de 11%, passa aqui de 253 milhões para 282. As despesas financeiras, elas têm um decréscimo de 5%. Então, elas decaem de 1,2 bi para 1,15 bi aproximadamente. Logo, né, então, isso aí vai dar um aspecto mais positivo com relação ao resultado, porque, claro, as despesas elas acabam caindo e as receitas crescendo. Olhando agora para o lucro líquido, e aqui o lucro líquido atribuível à controladora, já vou mostrar isso aí para você logo mais. Na formação do lucro líquido, veja que ele sai aqui do lucro líquido atribuível à controladora, ele sai de 918 milhões para aqueles 694 que nós vimos, e o fator que mais contribuiu foi exatamente o EBITDA da companhia, conforme a gente tinha visto, aquele decréscimo de 503 milhões e 900 mil aproximadamente. Na destinação desses resultados obtidos, veja que recomendou a distribuição de dividendos no montante aqui de 347 milhões aproximadamente, o que equivale a 55%, mas, neste caso aqui, do lucro líquido regulatório, não é do lucro líquido IFRS, como nós vimos agora há pouco. Além disso, a companhia ainda fez, no exercício de 2023, uma bonificação que nós falamos aqui no canal, que para cada 100 ações ela deu 4 novas ações na razão de 4%. Isso fez aumentar o capital social da companhia em 362 milhões. Olhando agora para o endividamento, nós não vamos olhar para o endividamento da holding, nós vamos dar uma olhada no endividamento consolidado da companhia. Então, a dívida líquida da companhia ela acabou aqui por totalizar 8,9 bilhões aproximadamente. Mas essa é a dívida líquida. A dívida bruta da companhia ela ficou aqui em 2023 em 11,6 bilhões, só que as disponibilidades são de 2,8 bilhões, portanto a dívida líquida acaba em 8,8 bilhões. Quando nós consideramos o EBITDA que nós vimos agora há pouco, então a alavancagem da companhia ficou em 3,6 vezes, o que é uma alavancagem até um pouco alta. A dívida da companhia ela se concentra em aproximadamente 48%, de acordo com o índice de inflação aqui da companhia, que é o IPCA, e 33% ela é vinculada com a taxa de juros da nossa economia, que fica ali no CDI. E o restante, a parte mais significativa, 12% em moeda estrangeira. No cronograma de amortização da dívida, é importante verificar aqui que nos anos de 2024, deixa eu marcar melhor, nos anos de 2024 e nos anos de 2025, tem valores consubstanciais de pagamento, o que pode impactar nos proventos pagos pela Alupar. No balanço patrimonial, olhando aqui para o patrimônio líquido, que é o que nos interessa, dentro do consolidado, o patrimônio líquido da companhia acabou fechando 2023 em 10,6 bilhões, enquanto ele tinha sido de 10,3 em 2022. Depois nós vamos olhar qual foi a variação desse patrimônio na passagem de um ano para o outro. Na demonstração dos resultados, nós já tínhamos visto com relação à receita, aqueles 3,3 bilhões
no consolidado do ano de 2023. Agora o que nos interessa está aqui, ó, é o lucro líquido do exercício. Veja que antes nós estávamos falando daquele lucro atribuído aos acionistas controladores, que foram aqueles 694 que nós discutimos agora há pouco. Porque o lucro líquido do exercício ele acabou aqui, ó, em 1,1 bilhão, caindo em relação ao exercício de 2022, quando fechou em 1,6, o que deu mais ou menos aqueles 20% que nós mencionamos no início desse vídeo. Aliás, 20% não, né? 30,8% que foi o que nós mencionamos no início do vídeo. E agora nós temos condições de transpor esses dados para a nossa tabela de indicadores fundamentalistas, onde nós podemos então entender como está a companhia do ponto de vista dos seus números. Veja aqui nós tínhamos uma projeção de um pouco mais de 4 bilhões na receita líquida, mas ficou bem aquém aqui em 3,3 bilhões. O lucro líquido, que nós tínhamos uma projeção de 1,7, ficou em 1,1, também ficou aquém. E nós tínhamos uma consideração aqui sobre a possibilidade do pagamento de proventos de 55 centavos, e a companhia acabou pagando mais do que isso, pagou 60 centavos. No fechamento de 2023, a ação fechou a R$ 10,62, o que deu um dividend yield de 5,65%, e fica um pouquinho abaixo daquele 6% que nós procuramos. Agora, projetando o ano de 2024, que nós vamos fazer os ajustes com base no juro real, passa a subtrair o valor da Selic pela inflação, nós teremos o juro real da nossa economia. Então, nós vamos projetar aqui uma receita líquida de 3,4, quase 3,5 bilhões no fechamento de 2024 e um lucro líquido já bem mais conservador de 1,2 bilhão. Como nós estamos aqui levando em consideração o payout de 43,45%, payout é o seguinte, às vezes eu não falo isso, mas é aquele percentual do lucro líquido que é distribuído sob a forma de dividendos. Como ele é menor do que aconteceu no ano passado, em 2023, nós vamos repetir aqui o 43,45%, ou seja, a companhia vai ter condições de distribuir um total um pouco mais de 500 milhões para 914 milhões de ações. Com isso, ela tem a oportunidade do pagamento aqui de 57 centavos. E você pode dizer, pô, mas 57 centavos é menor do que os 60 centavos que ela pagou em 2023. Mas acontece que o payout também é menor. Ainda que o lucro líquido ele cresça num percentual bem pequeno aqui, que é o juros real da nossa economia. Como nós vimos, a companhia fechou com um patrimônio líquido de 10,6. Se nós dividirmos esse patrimônio líquido pelo número de ações que a companhia possui, nós vamos ter então o valor patrimonial por ação, ou seja, em termos de patrimônio líquido, quanto vale cada ação. Hoje a ação da companhia na Bolsa de Valores está sendo negociada a R$ 10. Se nós dividirmos 11,63 por 10,7, nós vamos ter o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, em 0,87. Quando esse valor está abaixo de 1, pode nos dar dois significados. Primeiro, o preço da ação pode estar baixo, a ação pode estar barata. E dois, como você está comprando uma ação por um preço que é menor que o seu valor patrimonial, o risco de investir nessa companhia ele fica bastante reduzido. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação, em 12,61, quer dizer que em função desse lucro líquido projetado, se você comprar a R$ 10,07, você vai receber de volta, em função do lucro líquido, em aproximadamente 12 anos e meio, o que fica muito acima daqueles 9 que nós colocamos como um balizador. Supondo que a companhia venha a pagar esses 57 centavos por ação, se você dividir esses 57 centavos por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, nós vamos ter um preço teto de R$ 9,59. Ou seja, para que pagando esses 57 centavos, a gente possa comprar a ação de forma a receber no mínimo 6%, nós teremos que pagar R$ 9,59 por ação. Na média, nos últimos 5 anos, a companhia pagou 33 centavos. Dividindo os 33 centavos por 6%, veja que o preço teto ficaria aqui em R$ 5,57. Como o preço da ação está no momento desse vídeo cotado a R$ 10,07, ela está muito aquém tanto do nosso preço teto projetado quanto do nosso preço teto em relação aos proventos que já foram pagos no passado.
E desta forma, pagando esses proventos para esse preço de ação, o dividend yield da companhia, ou seja, o percentual que ela paga em relação ao preço da ação ao ano, fica em 5,71%, que é abaixo dos 6% que nós procuramos. E todos esses números que nós colocamos, eles ficam nesta tabela, colocados aqui nesta coluna da Lupar, no nosso comparativo elétrica, que já inclui a ES Brasil, Taesa e Isacetep, e que eu deixo disponibilizado no Instagram do canal, mh.investir, para que você possa ir aos poucos comparando as empresas e ver aquela que melhor se ajusta àquilo que você estabelece para a sua carteira de ações. E aí está mais uma empresa que a gente avalia. No nosso ver, a Lupar está um pouco distante daquilo que nós procuramos para a carteira do canal, mas a gente viu ali no progressivo dos proventos que ela vem crescendo até de forma bastante consistente. É um projeto bastante interessante, sai do Brasil, se estende pela América Latina, tem concessões bastante consistentes, bastante interessantes. A gente sempre fica de olho. Se ela aumentar esses proventos e o preço da ação cair um pouquinho, quem sabe a gente não coloca ela na carteira. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.